Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do Conselho Geral, Dr. Armando Vieira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Veloso, Excelentíssimo Senhor Presidente da Delegação Distrital do Distrito de Lisboa, Pedro Brás, Excelentíssimos Conselheiros, Excelentíssimos Presidentes convidados do município de Sintra. Bem-vindos à freguesia da Gualva e Mira Sintra e à cidade da Gualva Cacém. Muito obrigado ao Presidente da Mesa do Conselho Geral por ter acedido ao convite para a realização do Conselho Geral na freguesia de Gualva e Mira Sintra. Estamos no município de Sintra. Falar de Sintra é falar, como o Sr. Presidente da Câmara referiu, falar do segundo maior município do país. Falar de um município com 319 km² e mais de 398 mil habitantes. Falar de um município que representa quase 14% da área metropolitana de Lisboa, que o Dr. Basílio Horta tem hoje a honra e o desafio de presidir novamente. Falar de um município constituído por duas das maiores cidades do nosso país, 8 vilas e muitas dezenas de aldeias. Quero falar de algumas delas. Falar da Vila de Sintra. Falar de uma vila constituída em 1154 por Afonso Henriques e que está classificada desde 1995 como Património Mundial de Paisagem Cultural da Unesco. Falar de uma vila que durante séculos foi residência real, graças ao microclima que a Serra de Sintra nos proporciona. Falar do Castelo dos Mouros, do Palácio Nacional da Pena, do Palácio Nacional da Vila, do Palácio de Monserrate, da Quinta da Regaleira, do Convento dos Capuz, do Palácio Biester, entre tantos outros. Falar de uma freguesia com 63 km² e 30 mil habitantes. Falar também da Vila de Polares. Falar de um concelho constituído em 1255 e que existiu até à reforma administrativa de 1855. Falar do Cabo da Roca. Falar das Desenhas do Mar, das praias fantásticas como a Praia das Maçãs, a Praia da Adraga ou a Praia Grande. Falar de uma freguesia com 33 km² e 8 mil habitantes. Falar da Vila de Casal de Câmara. Falar de uma vila que nasceu no ultimamento clandestino de 1963, com a constituição de muitas parcelas de terreno e que resultou a construção ilegal de milhares de moradias e pequenos edifícios. Falar de uma freguesia constituída em 1997 e elevada a vila em 2009. Falar de uma freguesia com apenas 2,4 km² e 13 mil habitantes. Falar também da cidade de Gualva Cacém onde nos encontramos. Falar da antiga freguesia de Gualva Cacém, separada naturalmente pela Ribeira das Jardas e que juntou depois a aldeia de Agualva, que fazia parte do antigo termo de Lisboa e mais tarde do Concelho de Belas, com a aldeia do Cacém, que fazia parte do termo de Sintra e da antiga freguesia do Rio de Moro. Falar de uma cidade que para muitos é ainda uma cidade sem nome. Uma cidade cuja denominação surge das muitas formas menos corretas e que responde pelo nome de uma das suas antigas freguesias, o Cacém, que nunca foi vila e muito menos cidade. Falar de uma vila com 10 km², constituída em 1953, com 7 mil habitantes, e que se transformou em 2001 numa cidade com 81 mil habitantes. Falar de uma cidade que multiplicou por 10 a sua dimensão, constituída como um somatório de loteamentos e um urbanismo sem regras, onde os níveis de qualidade arquitetónica de hoje eram então uma miragem. Como a generalidade das áreas periurbanas da cidade de Lisboa, a freguesia acolheu uma enorme explosão de construção, como resposta à necessidade de casas para milhares de cidadãos de todo o país que fugiam da pobreza do interior e dos bairros de barracas que circundavam a capital. Falar de uma cidade que ainda hoje não tem um plano de urbanização que regule o seu desenvolvimento, depois de 2 gerações de planos diretores municipais e de 75 anos depois do primeiro plano de urbanização da Vila de Sintra. Excelentíssimos conselheiros, se falei de algumas das vilas e cidades do município de Sintra, foi para que se perceba a grande dimensão e diversidade de um município que junta no seu interior municípios tão distintos como Óbidos, o Cadaval ou Odivelas. Mas quero falar em particular da freguesia de Gualva e Mira Sintra, a freguesia que tenho a honra de presidir. Falar de uma freguesia com 6 km²
e 41 mil habitantes. Falar de uma freguesia que, por si, tem mais habitantes que 77% dos municípios portugueses. Falar de uma freguesia que cresceu com cidadãos de todas as regiões do país, de Trás-os-Montes ao Algarve. Falar de uma freguesia onde quase todos os cidadãos no Natal e na Páscoa saem para ir para a terra. Falar de uma freguesia que acolhe hoje cidadãos de 68 nacionalidades distintas, desde Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil, Índia ou Bangladesh, até aos Estados Unidos e a Rússia. Falar de uma união de freguesias que une a grande freguesia de Agualva, onde se realizou o Conselho Diretivo, que teve o crescimento de que te falei e onde os espaços verdes e os níveis de qualidade urbana nem sempre foram tidos em conta, com a pequena freguesia de Miracintra, onde nos encontramos agora, que teve um bairro social na sua gênese, bem desenhado e cujo nome resulta da vista panorâmica que toda a organização tem sobre a Serra de Sintra. Excelentíssimos conselheiros, a qualidade urbana incentiva a fixação de população, fortalece a identidade do local e melhora o sentimento de pertença que evita a saída da classe média. O sentimento de pertença começa pelo respeito dos detentores dos cargos públicos. Por isso, o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia tem sido pautado por uma total dedicação e transparência, seguindo muito o exemplo da gestão do município de Sintra. Orgulhamos-nos de dizer que todas as nossas propostas e despachos estão disponíveis na página eletrónica da Junta de Freguesia. Todas as reuniões da Junta de Freguesia são públicas e transmitidas em direto. Que temos uma gestão rigorosa, estabilidade financeira e uma definição clara dos nossos objetivos. Por isso, definimos formalmente o plano estratégico da freguesia, depois de avaliarmos as nossas forças e fraquezas, as nossas ameaças e oportunidades. Todos nós vivemos numa sociedade em permanente competição. Por isso entendemos importante desenvolver elementos diferenciadores positivos no contexto da área metropolitana de Lisboa. Entendemos que a qualificação do espaço público é a palavra-chave para a freguesia e para a área metropolitana de Lisboa. Por isso, tornámos uma freguesia metropolitana onde impera a cor branca. E esta cor branca nada tem a ver com a cor da pele. O nome de Agualva, Água Alva, deu o mote e pintámos de branco todos os muros da freguesia, eliminando as pichagens que existiam, muitos deles há muitos anos, e transmitiam um sinal de insegurança, impunidade e ausência de ordem pública. Hoje não existem muros que a Junta de Freguesia tenha pintado branco e são muitos quilómetros que não se mantenham como tal. Sempre que surge uma nova pichagem no muro, esta é de imediato apagada para quem faz estas pinturas, porque quem faz estas pinturas conta com a incapacidade de reação da administração pública. Quando esta existe, procuram alvos mais fáceis e perenes. Por isso, também, em contrapartida, valorizamos a arte urbana, tornando o projeto Agualvarte uma referência de arte urbana, trazendo para Agualva e Miracintra o melhor que se faz de Portugal em arte urbana. Num difícil contexto diferenciador da área metropolitana de Lisboa, as intervenções e a arte urbana que temos feito com recurso aos writers de mais elevada qualidade são um motivo de visita à nossa cidade. Pintámos em 2014, desde 2014, fizemos uma intervenção sistemática de valorização dos painéis acústicos que envolvem a linha de comboio, tornando painéis degradados numa enorme galeria da arte urbana. Valorizámos eventos como o Festival do Chocolate, que fizemos crescer ano após ano até se tornar o maior evento nacional deste género. Espero que apreciem esta pequena oferta que fizemos a todos e que nos possam visitar em março do próximo ano. Excelentíssimos conselheiros, em Ilhavo falei-vos do que temos e do que não temos. Apesar do que referi, no município de Sintra temos o legado que nos orgulhamos. Na cidade de Agualva Cacém temos o legado que nos orgulhamos, procurando recuperar décadas em que o investimento foi sistematicamente dedicado a outros locais do país. A descaracterização do centro da cidade faz parte do passado. As traseiras desqualificadas de uma ribeira periférica fazem parte do passado. O programa Polis Cacém, concluído em 2009, tornou-as num parque urbano de excelência. O pior centro de saúde do país faz parte do passado. Hoje temos um centro de saúde de excelência, mas não temos ainda médicos de família para muitos, milhares de pessoas. A velha estação de comboios, onde morriam dezenas de pessoas atropeladas na linha, faz parte do passado. No entanto,
A pior grande esquadra do PSP do país ainda faz parte do presente. A consequente falta de agentes e as crescentes dificuldades na segurança pública ainda fazem parte do presente. A falta de equipamentos esportivos faz parte do presente. A falta de equipamentos culturais faz ainda parte do presente. As limitações deste auditório são disso exemplo. Nós não temos um auditório como todos aqueles que estamos habituados a estar presentes nos Conselhos Gerais, apesar da qualidade inequívoca desta Casa da Cultura. O planeamento urbano ainda é um sonho para o futuro. A cidade dos 15 minutos ainda é um sonho para o futuro. A criação de uma cidade verdadeiramente inclusiva para as 68 nacionalidades que aqui residem ainda é um sonho para o futuro. Queremos construir uma cidade que inclua quem a construiu ao longo das últimas décadas, mas que inclua também quem a procura hoje para construir uma vida melhor. Para que não haja quem seja excluído por ser homem ou mulher, por ter uma religião diferente, por ter uma outra cor de pele ou por ser de um país ou de outro. Queremos construir uma cidade onde impera a qualidade dos serviços públicos essenciais, como a higiene pública, a saúde e a segurança. Um agradecimento final à conselheira Catarina Barreto, pelas críticas que fez à minha intervenção em Ilhavo e pelo desafio que resultou no convite para conhecer a realidade de uma freguesia da área periurbana do município de Lisboa. Todos dedicamos o nosso trabalho aos cidadãos das freguesias pelos quais representamos. Sejam freguesias predominantemente urbanas ou rurais. Sejam freguesias muito grandes ou muito pequenas, em dimensão territorial ou em população. Sejam freguesias com muitos recursos e história ou freguesias mais recentes e sem tantos recursos naturais. Todos, sem exceção, somos exemplos de empenho público. Estejamos a meio tempo ou tempo inteiro. Tenhamos uma freguesia com 500 habitantes ou com os 69 mil habitantes da freguesia de Algrão e Martins, no município de Sintra. Todos defendemos a descentralização de competências para as freguesias, estudando as vantagens e desvantagens dos diversos modelos de organização territorial. Mas conhecendo também, e por isso o convite, conhecendo também os custos da periferia urbana. Espero que esta visita e este Conselho Geral sirvam também para isso. Para construirmos uma sociedade inteira, efetivamente de todos e para todos. Muito obrigado.